Você que nos acompanha nessas reflexões diárias, receba o nosso muito bom dia. Continuamos no livro de Provérbios, hoje o capítulo 13, e o nosso bom dia especial hoje vai para todas as pessoas que têm um compromisso em deixar uma herança espiritual para a sua família. Quero fazer alguns destaques do capítulo 13 de Provérbios, e o primeiro dele é o versículo 1, quando ele diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. O filho sábio ouve, guarda, retém e transforma isso numa fonte de vida para a sua caminhada. O primeiro destaque que eu quero fazer está no versículo 7, quando ele diz: alguns fingem que são ricos e não têm nada. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Um homem pode ser rico, mas não ser rico para com Deus. Ou então pode ser pobre e, contudo, julgar-se proprietário de imensos tesouros. Lucas 12, no versículo 21, ele diz sobre aquela parábola do rico insensato que encheu os seus celeiros de muitos bens e pôde dizer para sua alma: regala-te, tu tens tudo o que precisa. Mas no versículo 21, a palavra diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aqui nós temos o resultado quando Deus repreendeu aquele homem, chamando-o de insensato, porque naquela mesma noite seria exigido a sua alma e ele não estava preparado para encontrar-se com o Senhor. Esse texto diz respeito especialmente à riqueza e também à pobreza espiritual. Outro aspecto do capítulo 13 que quero destacar está no versículo 13 e no versículo 14, quando ele diz: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Os perigos envolvidos em desprezar a palavra de Deus. Quando ele se refere aqui à instrução, ele está falando do cuidado, do zelo e do amor que nós devemos ter em aprender, em guardar, em meditar e colocar em vida e em prática a palavra do nosso Deus. E o versículo 14 diz que o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. A fonte da vida nós sabemos que está em Deus, está em Cristo, e a Bíblia também diz que ele veio para nos dar vida, vida abundante, vida com qualidade, vida completa, e nós não podemos abrir mão de agarrar essa vida completa, essa fonte de vida que o nosso Deus continua nos oferecendo a cada dia. Outro destaque que eu quero fazer também sobre esse texto está no versículo de Provérbios 13, quando ele diz o 22 e o 24, quando ele diz: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Versículo 24, quem se nega a castigar seu filho não ama, quem o ama não hesita em discipliná-lo. Nós queremos aqui dar um destaque bem especial sobre que o cuidado que nós devemos ter em deixar uma herança para os filhos ou para os filhos dos filhos não é somente os bens honestamente acumulados, mas ainda mais um bom exemplo, uma boa reputação, uma cultura espiritual e um zelo, acima de tudo, com um exemplo de vida, de integridade moral e espiritual que deve ser deixado acumulado juntamente com os bens que foram trabalhados e honestamente acumulados para abençoar a vida da família quando nós partimos. O outro fato ligado a esse acúmulo de bênção, de herança, de suprimentos que são acumulados e depois herdados
pelos herdeiros dessa pessoa, está ligada também ao versículo 24, quando ele vai falar sobre a vara como disciplina da parte do Senhor. Queria destacar aqui o fato de que a vara não deve ser excessiva, mas deve ser o resultado do amor que uma família deve ter pela vida das suas crianças. Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 10, diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Nós queremos aqui destacar a importância dessa disciplina que esse capítulo traduz pela palavra vara e que durante muitos anos as igrejas propagaram de forma muito dura e que agora precisa ser repensada, porque a vara tem que ter um equilíbrio entre ser firme, mas sem perder doçura. E esse equilíbrio tem que ser encontrado. E o último versículo que eu quero chamar a atenção, no capítulo 13, está no versículo 9, quando ele diz: a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Queremos destacar aqui esse desafio de brilharmos como uma lâmpada, como uma luz. A luz e a lâmpada que mostra o caminho, a direção e também que traz vida e segurança para a caminhada. Eu já caminho aqui para o final, desejando que essa reflexão possa nos inspirar, nos ajudar. Que Deus então nos abençoe. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu desejo uma ótima reflexão nessa manhã. Amém.